Bom dia, a paz do Senhor para você que me escuta neste momento. Eu estou aqui, no fundo da minha casa, aqui no meio da natureza, buscando a presença de Deus, né, através da oração, porque nada melhor do que buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus, né, a direção de Deus para as nossas vidas, né? É, é muito bom, né, estar aqui falando com você neste momento, e eu gostaria de deixar um texto aqui para a nossa meditação, né, que está lá escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, está escrito assim: Vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, né? Nós sabemos que uma das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo. Então nós precisamos, né, saber aproveitar bem o nosso tempo, porque o tempo perdido a gente nunca mais consegue recuperar. Às vezes as pessoas agem assim, talvez de uma forma assim, errada, erra o alvo em alguma coisa, né? Que planejou na vida e de repente não deu certo, fala assim, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Mas na realidade o tempo perdido a gente não consegue recuperar. Por isso que a gente tem que, né, procurar remir, agir com sabedoria, aproveitar bem o tempo. E analisar com que de fato nós estamos gastando o nosso tempo. Será que são coisas que vai edificar a nossa vida, são coisas que vai alegrar o coração de Deus, vai edificar o nosso próximo, né? Porque muitas coisas nos são oferecidas para nós gastarmos nosso tempo e talvez a maioria delas não tem sentido e significado nenhum. E às vezes, quando nós precisamos de tempo para fazer aquilo que realmente é produtivo, é, infelizmente, muitas das vezes, né, a gente já não tem mais esse tempo. Então, que possamos meditar nesta manhã, como você tem gastado, né, como você tem agido aí com o seu tempo, que Deus tem te dado, né, porque o tempo é Deus é quem controla, é Deus é quem domina, é Ele que nos dá o tempo. Nós de nós mesmos nós não temos tempo, é Deus é quem nos dá o tempo. Então, o que nós temos feito com esse tempo que o Senhor tem nos dado? Eu vejo que a melhor maneira de aproveitar o nosso tempo, né, principalmente aqui nessa terra, que é a nossa passagem aqui, ela é muito rápida, né? O tempo é muito curto. Então, a nossa melhor maneira de aproveitar, eu vejo o seguinte, vivendo dentro dos propósitos de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, procurar nas mínimas coisas, buscar a direção de Deus, porque se nós buscarmos a direção de Deus nas mínimas coisas, dentro da palavra de Deus, nós não vamos errar, né? E não errando, nós não vamos estar perdendo tempo, nem jogando tempo fora. E assim nós vamos ter aquela satisfação, né, de estarmos realmente assim aproveitando o tempo da melhor maneira possível, né? Tem um cachorro aqui que está fazendo algum barulho aqui no meio do mato, mas não é nada que possa nos atrapalhar, né? Então, ou seja, a melhor maneira de aproveitar o tempo é examinando da melhor maneira possível, né? Dentro da palavra de Deus, se realmente estamos fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que está na direção de Deus, porque aquilo que está na direção de Deus não tem erro. Talvez o nosso próprio planejamento nos leva a errar, né? Mas os planos de Deus ele não tem erro. Então eu vejo que um minuto, um segundo que a gente dá, muitas das vezes, né, para o mundo, para Satanás, saindo fora dos propósitos de Deus, é um tempo perdido, é um tempo jogado fora. Então não possamos dar nem um segundo para este mundo, nem para o nosso inimigo, né, mas viver em todos os segundos no centro da vontade de Deus. Quando Deus falar faça isso, a gente faz. Quando Deus fala não faça, a gente não faz. Deus fala vai nessa direção, a gente vai. Quando fala não vai, a gente não ir. Por quê? Porque viver fora dos propósitos de Deus ou fora da vontade de Deus, achando que muitas das vezes nós vamos nos dar bem, nadar contra a correnteza, né? Pode ter certeza que lá na frente nós vamos chegar lá e falar, não, realmente a palavra de Deus tinha razão. Eu fui tentar, né, pagar para ver e agora muitas das vezes perdi muito tempo e não tem como recuperar esse tempo. Então, quer viver da melhor maneira possível esse tempo que Deus te dá aqui na face da terra? Viva dentro dos propósitos de Deus, viva da melhor maneira possível com o seu próximo, né? Com a sua família, com seus irmãos em Cristo, né? Com a sua parentela, sabe? Sem brigar, ficar brigando por coisas muitas vezes irrelevantes que no final das contas não vai levar em nada, né? Às vezes fica com ódio, com raiva, eu poderia estar vivendo bem com a família, com a esposa, com os filhos, com os parentes, né? Com os irmãos da igreja, mas por qualquer coisinha, muitas vezes a gente implica, fica com raiva, abandona os relacionamentos, se isola, isso é bobagem pura, né? Que possamos superar as falhas uns dos outros
viver da melhor maneira possível, aproveitando bem o tempo, né? Com Deus principalmente, com a nossa família, né? Com os nossos irmãos em Cristo, com o nosso próximo em geral, vivendo da melhor maneira possível com Deus e com as pessoas, sabe? Não existe maneira melhor de aproveitar o tempo, sabe? Aqui neste mundo, do que viver desta forma, né? Dentro da direção de Deus e vivendo, procurando viver também da melhor maneira possível com o nosso próximo, perdoando uns aos outros, continuando a caminhada, a amizade, sabe? As convivências saudáveis do dia a dia. Isso é que é bênção, isso é que é aproveitar a vida, né? Chegar lá na frente você vai ver, não, vivi da melhor maneira possível com Deus e da melhor maneira possível com o meu próximo, né? Com o meu coração limpo de mágoa, de rancor, de ódio, né? De indiferença. E graças a Deus, né? Estou com a mente tranquila, de que vivi da melhor maneira possível, amém? Que você medite nessa palavra hoje, medite como você tem, né, usado o seu tempo, o tempo que Deus tem te dado aí, né, com o que você tem usado, com o que você tem, né, muitas das vezes aí utilizado. Medite, se você muitas das vezes tem perdido tempo em alguma coisa irrelevante aí, que não vai levar a lugar algum, às vezes um tempo em excesso em coisas que, né, não vai, no final das contas, não vai nos levar em nada, né, é que você mude, né, as suas práticas, o seu cotidiano, para que você venha aproveitar da melhor maneira o tempo que Deus tem te dado. Amém? E que você fique com essa palavra nessa manhã em nome de Jesus.